Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui Del Júnior, dando início a mais um Papo com Del. E no dia de hoje, muita felicidade, uma alegria tremenda. Estou recebendo aqui um irmão que a música me deu, um baterista de mão cheia, percussionista, que eu tenho um profundo respeito e admiração pelo seu talento, pela sua capacidade de transitar em diversos universos musicais, domina vários ritmos, e eu já tive a grata satisfação de tocar com ele numa gig maravilhosa, em que nós tocávamos reggae, e Bob Marley, Peter Tosh, entre outros, né, artistas do reggae, Gilberto Gil, e era muito legal. E é isso, seja muito bem-vindo, meu irmão Aires Dataide, grande baterista. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem contigo? Fala, Del, tudo bem? É um prazer estar aqui, cara, né? Boa tarde aí a todo mundo. E a gente já se conhece há quanto tempo, né? Mais de 20 anos. Exatamente, já tocou junto. E aí quando você me falou desse lance aqui, eu falei, claro, inclusive eu moro aqui, né? Sou vizinho, né? E é uma satisfação estar aqui, cara. Vamos conversar aqui, tá tudo certo. Tamo junto aí. Satisfação é toda nossa, irmão, porque eu admiro muito aqueles artistas, né, que têm vindo aqui falar sobre suas trajetórias, suas carreiras, e no seu caso, a admiração não só pelo músico que você é, pelo baterista, mas também por essa questão de dedicar sua vida à música, né? Fazer da música o seu ofício. Isso, para mim, acho que tem um valor muito grande, né? Eu acredito muito nisso, né? No poder que a música tem de fazer a gente transcender, né? A arte tem essa possibilidade. E eu admiro muito as pessoas que seguem nessa caminhada, né? Nesse caminho. Sei que você tem uma carreira brilhante, uma carreira já sedimentada, né? E já passou por vários momentos na sua carreira, e é disso que a gente quer falar. Como que começou tudo isso, essa história toda, lá de trás, como é que foi, irmão? Cara, então, na escola, né, eu não era bom de bola, era ruim pra caramba. Eu não, assim, gostava de soltar pipa, de jogar bolinha de gude, mas eu não era aquele cara que era bom nessas coisas, entendeu? Mas eu sempre ouvia música, e eu rapidamente entendi a linguagem musical. O que isso quer dizer? Eu de cara ouvia a bateria, eu sabia o que o cara do contrabaixo estava fazendo, eu lia a ficha técnica dos discos, aí fulano bateria, fulano contrabaixo, o que é contrabaixo? Aí alguém me falava, é aquele que mais grave, aí a minha irmã me explicava alguma coisa, eu lia lá o piano, eu ouvia o som de piano, então eu sempre ouvi muita música, cara, e 13, 14 anos eu já sabia que eu queria tocar. Olha só. Eu já sabia assim que eu não queria. Que maneiro. Eu não ia ser feliz fazendo outra coisa. E 15 anos já era bateria, entendeu? Já via os amigos da minha cidade, eu sou de Barra Mansa, eu não sou daqui. Com 15 anos eu venho para Niterói e caio na sala de aula com assim, coisa de Deus mesmo, né? Com o Marcelo Martins, saxofonista na minha sala, o Fred Martins. E, cara, eu comecei a aprender música, de fato, com esses caras. E a gente, isso era o que, 83, mais ou menos, todo mundo ouvindo rock nacional, né? Nossa. E a gente tocava jazz, a gente ouvia música brasileira, Hermeto Pascoal, a gente ouvia Milton Nascimento, a gente ouvia Miles Davis. Assim, era uma coisa ET, porque eu com 15 anos eu comecei a tocar bateria, tocando umas coisas assim que não era o que todo mundo tocava, não era o que eu ouvia no rádio, já era uma música alternativa de altíssimo nível, e eu ficava a tarde inteira tocando bateria e tocava com esses caras. Muita coisa independente, né? Muita coisa e rolava e uma música complexa, né? Você tocar. Sim, pra você Hermeto, começar né? Tocando, ouvindo Hermeto. Fomos na casa do Hermeto Pascoal, olha que legal. Mesmo. Eu, Lu e Cláudio Salles e Glaucinho, saxofonista. A gente, o Lui conhecia o Márcio Bahia, que é daqui de Niterói. Sim. Vamos marcar com o Hermeto, pede pro Hermeto, e pode ir lá, vamos lá pro bairro Jabur, no Rio. Isso aí. Chão pra caramba, fomos na casa do Hermeto, eu moleque sem saber tocar bateria direito, o pessoal super
super acolhedor com a gente, mostrando como é que tocava, como é que não tocava, a música em 7x8, que virava 4x4. E é um moleque vivenciando aquilo, sem entender muito, mas já consciente que aquilo era um mundo mágico, que era aquilo que eu queria para E minha já vida. estava no lugar certo, né, cara? Exatamente. Isso é muito legal. Aí comecei já a estudar, cara. Eu conheci o Arthur Maia, né? O grande Arthur Maia, um dos maiores baixistas do mundo, morador daqui também, né? Que se foi. E ele já me levava, cara, para ver show, para ver show do Antônio Adolfo, show do Ivan Lins, show de que ele tocou Martim da Vila. Aí eu comecei a ter acesso a esse tipo de música, cara. E estudando, eu era moleque, me jogava. Aí a escola foi pro caramba. Nossa. Me formei no colegial aos trancos e barrancos, porque com 17, 18 anos, eu já comecei a tocar profissionalmente. Olha Tocava assim. rock num boteco ali, ia viajar para não sei aonde, tocando a música dos malucos lá da área. Comecei a me jogar, cara. E aí, a partir daí, eu aprendi tocando. Fiquei muito tempo tocando. Toquei em tudo quanto é lugar do Brasil, viajei muito o Brasil, isso com 20 anos de idade. Aí pintou de... Logo depois, numa turnê com a Amelinha, que a gente rodou, a gente foi até São Luís do Maranhão, tocando... Era São João, Julho, festa junina. Nossa, que coisa linda. Fomos em Salvador. Não, e a profusão de ritmos nordestinos. Exatamente, já tocava rock, já tocava baião, já tocava... E aprendendo, né, porque... eu ia metendo a cara e tocando do meu jeito, mas as pessoas iam me mostrando, ouve isso aqui, ouve aquilo lá, vai por aqui. Cara, a época do aprendizado, né? Isso eu trago até hoje, mas tem aquela época quando você tá vivenciando, né? Aquela efervescência de ver todo mundo tocando, de ver todo mundo na estrada, de ver todo mundo, enfim, tentando levar uma vida de músico, cara, porque você sabe como é que é, né? A gente passa um mês tocando todo dia, de rei, depois fica 2 meses duro, tocando no boteco, né, pra América. E aí, cara, foi muito bacana, porque logo depois dessa época aí que a gente rodou o Brasil com a Melinha, pintou uma oportunidade com o Fabrício, baixista, Fabrício de Souza, Xixo. Me chamou. Que eu vi criança. Eu também. Vi criança. Me chamou para tocar num navio, cara. Ele tava tocando em navio. Na época era o Silas Júnior, o batera, que saiu do navio para casar aqui em Niterói. Vagou para tocar a batera e Fabrício me ligou. Eles, pô, tem uma vaga para tocar no navio de cruzeiro aqui em Miami. Eu falei, pô, vambora. É agora. A gente ficou 1 ano e blau nessa viagem. Saía de Miami, vinha até a Venezuela e rodava. Ficava 1 semana girando, morando no navio. Descia nas praias, nos lugares, mas tinha que ir embora. Tocando música brasileira. Olha, tinha bossa, tinha samba, tinha capoeira, macumba, aquele show de mulata, aquele show pra gringo completão, mesmo, né? De navio, exatamente. Que escola então é essa, hein? Tocando direto. Muita riqueza, né? E nessa época foi legal, cara, porque aquela coisa de grana, né? Eu consegui juntar uma grana no navio, morava no navio, consegui juntar um dinheirinho para, enfim, comprar um instrumento bom, que até então eu tocava numa bateria, né, sarapa, meio que engatilhada. Consegui comprar meu setup, olha que legal. Pô. E aí, cara... Que é uma realização de um sonho, né? Sim, conhecer aí outra, né, falar outra língua, mas tocando música brasileira, né? Porque aqui eu tocava rock and roll, tocava blues, tocava também música brasileira, mas lá fora não tem essa. Não, tô falando realização do sonho, é montar aquele setup que você sempre imaginou, sempre sonhou, né? Que eu acho que é o sonho de todo músico, ter aquele setup top, né? Exatamente. Não o que deu pra comprar, é aquele que eu escolhi pra comprar. Eu juntei uma grana, exatamente, não foi o que veio na mão, foi o que eu escolhi, exatamente isso aí. Aí, cara, depois disso, né, novas portas foram se abrindo, ao invés de tocar em navio, eu passei a tocar em Miami, num edifício lá, maneiríssimo, que era o Porcão lá de Miami. Um puto hotel, assim, no primeiro andar lá de um puto hotel, era o Porcão de Miami, com esse mesmo show brasileiro lá. E aí eu fiquei lá um tempo também, com uma super banda, com o Fabrício também. E foi super legal, porque aí saiu do negócio de ficar rodando de navio, né? A gente já tocava, morava no hotel, era bacana. Toquei um tempo em Cancún, no México também. Nossa, cara, foi muita história. Muito legal. Deixa eu pontuar 2 coisas aqui, né? A primeira é que Fabrício, que ele está falando, Fabrício de Souza,
é o baixista que tocou com o Claudio Zoli durante muito tempo também. Depois que ele voltou dessa gig do navio aí, ele foi pra banda do Zoli e tocou um bom tempo com o Zoli, né? Acho que tocou até com o Emílio Santiago também. Sim, tocou com o Emílio. É um grande baixista aqui de... Pra quem não sabe, né, essa é a segunda coisa que eu queria pontuar, nós estamos aqui na região oceânica de Niterói, Rio de Janeiro. Né? Então, é um lugar, assim, como vários outros, mas aqui a gente tem uma característica legal, que é uma terra que tem muitos músicos, né? Arthur Maia, ele não nasceu aqui, mas morava aqui. Heitor TP, que está em Hollywood aí fazendo trilha sonora. O próprio Sérgio Mendes. Sérgio Mendes de Niterói. Então é muita gente, né? Então é isso. Eu queria pontuar essas duas questões aí. Então, cara, aí depois dessa loucura de ficar assim quase 5 anos rodando o mundo, fui parar na Europa, tocando batera aí também, tocando bossa nova, tudo lindo. Aí eu vim pro Brasil, fiquei aqui uma época, e pintou, cara, um contrato pra gente ir. Aí o Fabrício já tinha parado, já tinha saído, a galera que foi, né, foi trocando. Pintou um lance pra ir tocar em Singapura, cara, lá na Ásia, lá não sei aonde. Olha só. E eu fiquei meio cabreiro, porque eu falei, pô, cara, eu vou ficar nessa vida aí de ir pra lá e pra cá, eu não tô construindo nada aqui, eu só tô pra lá e pra cá, tô, né, comprando minhas coisas, mas, pô, tô sem estudar, porque eu só tô tocando, né? A gente acaba ficando repetitivo, né, tecnicamente falando. Entendi. Você vai fazer o mesmo show. Era o mesmo show. Eu já fazia o show tocando com a esquerda. Eu tocava lá o set de bolero tocando com a mão esquerda no raete, porque era o mesmo show, cara. Entendeu? E aí, nessa história de Singapura, a menina que eu tava namorando ficou grávida, porque a gente já tava namorando há um tempo, não sei o que e tal. Aí eu falei, quer saber? Eu não vou pra Singapura, não. Eu vou ficar por aqui mesmo e vou estudar. Vou começar, né? Aí, cara, acabou que Jairinho Percussa, Jairinho lá da Soares, pai de Caio, Aires, pô, pintou um show pra tocar com a banda UE, cara, o batera vai ter que sair, lambada, axé, tocava todo dia a banda UE, era o auge da banda UE, 95, 96, por aí. E aí eu falei, pô, beleza, cara, só que tem uma coisa, eu tô voltando de viagem, eu não conheço nada que tá tocando no rádio aqui. Nenhuma música. Eu quero, não, meu irmão, se vira, tem esse guia pra fazer, são 3 shows, vai ganhar tanto, o batera não vai. Falei, vambora. Tirei os axés, as lambadas todas. Fomos tocar na festa de Itaipu, naquela época que bombava a festa de São Pedro. A festa de Itaipu era maravilhosa. Exatamente. Meu irmão, eu escrevi tudo. A banda, na época, era Juninho, Alexandre Menezes. Juninho, eu lembro, conheci o Juninho. Era vizinho, morava aqui também. Tá morando em Búzios agora, enquanto ele sempre lá. E Kaique, Jairo de percussão. Bicho, uma puta banda. E o diretor é o Alexandre Menezes, que tá com a Alcione até hoje. Aí escrevi tudo, né, bicho? Primeiro set, tudo certo. Segundo set, começou a ventar em Itaipu nas partituras. Eu escrevendo as lambadas, os axé, porque eu não conhecia, né? Então, assim, botava levada, escrevia as convenções, cheio de convenção, né? Vai embora. Muito dançante o show. Era, tinha bailarino, era, bicho, era um evento. Banda era um evento. E aí, cara, quando voou tudo, o Alexandre sacou meu sanhaço e ele começava a cantar, lembra disso, Alexandre? Ele começava a cantar a convenção com passo antes. Eu tocava olhando para ele, Léo. Parapipa, parampampa. E eu, parapipa, parampampa. E continuava na levada. Voou a partitura. Caraca. Foi meu batismo. Quer dizer, vocês inventaram um método, né? Foi meu batismo de fogo, banda UE. Aí acabei ficando na banda uns 2 anos, cara. Que legal, cara. Aí foi, pô, super bacana, super legal. Mas como tudo que é bom, né? Tem sua época, né? A coisa foi também virando outra coisa. Pô, comecei a ficar duro de novo, aquele papo, né, de tem grana, depois não tem, e fui parar no Canamaré, na época. Porque antes eu já tocava com uma banda de reggae, que era Os Mendigos, com Dado Lomelino, com Bocato, com Ricardinho, Mansu. Era de Niterói. Sidão, Popinho, falecido, né, Wellington. Magalhães, e a gente tocava essas músicas. Deixa eu falar do Canamaré aqui. Canamaré é uma banda de reggae aqui de Niterói que parava tudo, fez grande sucesso aqui. A galera, porra, a galera gostava muito do Canamaré. É verdade. E em Santa Catarina fez muito sucesso. Porto Alegre. Vambora. Cara, toca o bonde.
dos mendigos, aí era final de 90 e tal. E aí acabou a banda, né? Era uma malucada, 10 na banda. Imagina, uma big band de reggae. E aí foi cada um para um lado. E esse repertório ficou parado. E aí, por volta de 98, por aí, a galera que era mais nova, do Canamaré, Banana, Catraca, Rick, Maurinho, o nego resgatou esse repertório e começou a tocar essas músicas. E a galera que não conhecia isso, na época da Cantareira, já tinha aquela muvuca, né? Da praça, exatamente, da Cantareira, começou a bombar, a gente começou a fazer disco. Eles tiveram uma ideia muito boa, que eles juntavam para gravar um disco, faziam uma prensagem lá, gravavam esse repertório. Sim, eu tinha. Você me deu esse disco. Até hoje eu tenho. Então Zé gravou nesse disco, Arthur Maé gravou nesse disco, 1000 pessoas gravaram nesse disco. E a gente vendia o disco como se fosse um ingresso na Cantareira. Então o ingresso valia um disco. E, pô, você ia aplicando todo mundo no disco. Que legal. E essa ideia, cara, a gente levou para Porto Alegre, para Praia do Rosa, em Santa Catarina, depois para Porto Alegre, e a gente vendeu o disco igual água, e ia tocar lá igual água, e deu esse frisson todo que você tá falando aí. Canamaré tinha, além dessa galera que eu falei, tinha um naipe que andava com naipe de metal, que era Marlon Sete, que agora tá com Jorge Ben, com Caetano, com pesada. Gil. Exatamente. Max, irmão dele, Moisés, meu grande amigo Moisés, que tá sempre com a gente também. Então, cara, é uma galera que sempre andou junto, que sempre, né, que teve aí tanto na batalha, quanto também na hora de tocar e na hora de ganhar uma grana, até ficar duro de novo, né? Que aí acaba a onda. Aí, cara, aí ficou ruim pra mim, que eu tava com filho já, né? Filho crescendo, família. O Theo, né? O Theo, exatamente. Theo nasceu, não fui pra Singapura, Theo nasceu construindo essa casa que você conhece ali, que tá eternamente em obra aqui no Engenho do Mato, mas é grande, né? Um estúdio. É, uma casa linda, pô. E aí, cara, o que aconteceu? Eu tive que voltar pra estudar real, porque eu percebi que já não era eu sozinho, eu tinha uma família, meu filho que dependia de mim, né, cara? Então, eu entrei para a faculdade, tudo de novo, comecei do zero, entendeu? Licenciatura em música. Aprendi tudo do zero. Ao mesmo tempo, eu fiz o curso técnico do Vila Lobos de percussão sinfônica, então saía da Unirio, da licenciatura, ia para o curso lá do Eliseu Costa, que é um super curso, né? Melhor curso de percussão de bateria, quem quiser estudar, vai para o técnico do Vila Lobos, ali da Rua Ramalho Ortigão, número 25. Da Carioca. E vai estudar com o professor Eliseu, que é um cara que, meu irmão, sabe tudo de tambor, é ele. Me formei no técnico, fiquei na Unirio, me formei na Unirio, de licenciatura em música, e aí fiz a prova para ser professor da Vila Lobos, lá de Búzios, professor de batera. Juntei o técnico com a licenciatura. Fiz a prova lá, um monte de gente, passei, tô lá 10 anos já, concursado, então já não tem mais que tocar ali na roubadinha, porque eu já ali, né, seguro uma merreca ali para poder tocar aonde pintar, né? Não se envolver talvez nos projetos que você sempre quis, né? Exatamente. Assim, umas coisas mais fora da caixa, né? Exatamente, que te dá essa possibilidade, né? Sim, um emprego, digamos assim, formal, né? Seguro, né? Vamos botar assim. Pra você ter ali uma garantia, porque pensa bem, Del, como é que você vai ficar 2 meses sem trabalho, com filho, sabe? É por isso que logo no início eu falei exatamente isso. Eu admiro muito o cara que ele tem essa sacada de não, meu irmão, eu tô no lugar certo. Essa coisa maravilhosa que você sentiu lá com 15 anos, porra, olha só que mundo mágico. Pô, só que é um mundo mágico, mas ele, de certa forma, é uma coisa muito utópico, né? Vamos colocar assim. Exatamente. Né? Você não pode ir só naquela onda ali, porque quando o boleto chega... Exatamente. Aí, peraí. E minha vida era isso, cara. Quando eu ficava... antes, né, de viajar e tal, no começo, quando eu ficava duro, sem ter... Cara, eu sempre tive família, né? Minha mãe, apesar de sempre falar, meu filho, não vai ser músico, você vai passar perrengue. Falava isso mesmo? Falava. E passava perrengue, mas também, né? Sempre, minha família sempre me acolheu, tipo, ó, tá bom, chega aí, tudo bem, mas ó, te falei, se liga, né? Até que, pô, o nego viu que eu não tinha jeito mesmo. E, cara... Foi a melhor coisa que eu fiz, estudar é sempre se qualificado, coisa, né, cara? Porque aí você começa... Eu não saí da música, mas
Dou aula atualmente, além de lá de Búzios, dou aula no programa Aprendiz aqui em Niterói, cara. Olha que maravilha. Um super programa. É um projeto da social Prefeitura isso? de Niterói. Olha. Que, poxa, que além de eu dar aula em escola municipal, estou dando aula ali em Pendotiba, na Honorina de Carvalho, e ali na Felisberto de Carvalho. Molecada, bota para tocar surdo, tamborim, reco-reco, para tocar, e já preparo para percussão sinfônica, porque eles já tocam em grupos, em grupo, né, com o professor, com os alunos de flauta, com os alunos de violão. A gente monta umas gigs, umas bandas na escola. Entendeu? Olha só, cara. E quem se interessar, dou aula lá no Fonseca, na Casa Aprendiz aí de percussão sinfônica mesmo, batera, aula de batera e de todos os instrumentos, já em nível, né, sem ser na escola, porque é uma sala só do negócio mesmo, para ter aula. Só. E meus alunos estão arrebentando, cara. Vamos tocar, inclusive, no Teatro Municipal. Fizemos o Paulinho da Viola no final do ano passado, com a Orquestra Sinfônica do Aprendiz. Que lindo, cara. E vamos fazer agora em final de maio, com tributo a Rita Lee, com a Orquestra de Sopro, meus alunos lá de percussão. Eu vou tocar batera lá com eles. E vai ter, acho que 1 ou 2 cantoras. Rita Lee, cara. Pô, vamos lá, tá convidado. Pô, muito obrigado. 23 obrigado pelo convite. 23 e 24 de maio, Teatro Municipal de Niterói, todos convidados. O que eu acho legal também deixar claro aqui em relação a isso que você está falando, esse teu testemunho, é porque as pessoas que estão assistindo a gente, né, principalmente aquele que está na dúvida, às vezes mais jovem, pô, e aí, o caminho da música... Ouvir esse teu testemunho, cara, é exatamente a gente bater naquela tecla, não, vale a pena você seguir seu sonho, você ir atrás daquilo que você quer para a sua vida, mas ao mesmo tempo, isso que você falou, da qualificação, tem né? que estudar. Porque a música, ela é, de certa forma, ela ilude a gente, principalmente aquele cara que ele é intuitivo, ele tem uma musicalidade, muitas das vezes aguçada, mas ele acha que só aquela musicalidade vai ser suficiente para ele trilhar uma carreira dentro do mundo da música. E a gente vê que, na maioria das vezes, aquelas pessoas que se dedicaram ao estudo formal, né, aquela coisa regular, elas vão mais longe. Não Sim, é isso, irmão? É exatamente isso aí, concordo com tudo que você disse. E, cara, o país da gente tem uma cultura absurda. A nossa maior riqueza não é petróleo, não é isso tudo também, mas a nossa arte, a nossa música, a nossa cultura, cara. A gente é um país miscigenado, entendeu? E que tem, assim, uma manifestação cultural muito forte no Brasil inteiro. Se a gente for falar de Niterói, Rio de Janeiro, então, Nossa Senhora. Então, o que ele está falando é importante. Existe essa coisa intuitiva, essa coisa que a gente ouve e que a gente reproduz. Agora, quanto mais você se aprofundar no estudo disso, da história disso, tambor, mostrar para você esse djembezinho aqui que eu ganhei de presente de uma grande amiga minha. E fala bonito ele. Cara, isso aqui existe há 500 mil anos, isso aqui. Isso aí. E existe uma ciência, existe um caminho a ser percorrido, que quanto mais você estudar tambor, flauta, piano, violão, qualquer instrumento, canto, qualquer instrumento musical, cara, isso daí é um estudo para a vida inteira. É transcendental. Transcendental, né? Exatamente. E você tem como, né? Agora, então, tá mais fácil viver disso, cara, de dar aula, de tocar. Porque antigamente o músico, o nego falava, esse aí, pô, não quer trabalhar, quer ficar ali, né, tocando ali, o cavaco. Jogava logo dentro do camburão, né? Jogava no camburão, jogava mesmo, né? Isso daí. E agora não. Se a gente for pensar só na cidade de Niterói, conforme ele falou, pô, tem o Sérgio Mendes, cara. Toda banda muito boa tem uma pessoa de Niterói. Sabe? Pô, o Arthur Maia, cara, ele lançou quantos músicos, quantos artistas, sabe? A gente, para falar de agora, a gente tem o projeto lá da Grota do Márcio Seles. Isso mesmo. E que profissionaliza. Eu cansei de ver criança no Natal, lá com violoncelo, com violino, ganhando um trocadinho aqui e ali, que já pulou para o aprendiz, que já pulou para a faculdade, que já pulou para trabalhar aí com um artista. E que, cara, isso vira uma opção de
qualificação e profissionalizar essas pessoas, entendeu? Exatamente. Porque você sabe que é muito fácil você estar assim em algum outro tipo de atividade na comunidade e ou você vai trabalhar num negócio que, poxa, que ninguém quer, né? Que é você ser explorado, que é você trabalhar, né, para os outros, ou você, cara, tem essa opção de estudar música e fazer o seu caminho, de dar aula. Sempre vai precisar de uma pessoa que toca bem. Ou na festa, ou no carnaval, ou na no missa, concerto, na curimba. ou na missa, ou na curimba, ou no batuque, no boteco. Sempre vai. Opa, isso aqui tambor? Não existe festa sem tambor. Onde que tem festa sem tambor? Não existe. Então vai sempre precisar, você que toca percussão também, vai sempre precisar de alguém para tocar, isso cara. mesmo. Agora, se souber tocar, eu, por exemplo, voltando àquela história, cara, eu toco em banda de rock. Amanhã todo mundo convidado. Vou tocar lá com Glauquinho, Ricardinho e Pinô. Vamos tocar lá no Macau de Piratininga. Só fera aí. Todo mundo convidado, na beira da praia lá. Maravilhoso. Toquei no carnaval num trabalho da Mona Vilardo, maravilhoso, de resgate do Carnaval das Rainhas do Rádio, Dalva de Oliveira, Emilinha, Marlene. Tocamos no Campo de São Bento, no carnaval, bombado. Criança que nunca iria saber o que é aquilo, tendo contato com esse resgate de cultura. Isso é muito bom. Sim, as pessoas idosas poxa, com aquela memória afetiva de ter vivido essa época e de você ver, caramba, nunca mais ouvi isso. Olha que legal. Na hora, né? Exatamente, cara. É isso mesmo. Então tem rock and roll, tem marchinha, tem samba, tem tudo, cara. Porque, né, a gente tocou, por exemplo, para quem não sabe, eu tocava com ele no Baile Reggae, uma super banda de reggae. É doido, entendeu? É louco, ele, Marcelo, Alexei. Marcelo Monteiro, Alexei Santana. Exatamente. Muito bom. E a gente sacudia lá o São Dondon, a cantareira. São Dondon, tocamos muito do São Dondon. Alô, São Dondon, tocamos muito lá. E, cara, é isso. Ou seja no reggae, seja no funk, seja sempre vai ter música, porque isso é um marco da nossa cultura. Existe uma máxima de que a vida sem música seria um erro, né? Nossa Senhora. Essa é a primeira. E a segunda que eu acho interessante é o seguinte, além da pessoa que estuda, que se envolve com a música, ter essa possibilidade de uma qualificação profissional, né? Uma profissão maravilhosa, a música, ela tem a capacidade de fazer com que você vá e frequente lugares e conheça pessoas que talvez numa outra profissão você jamais teria a oportunidade, porque te leva para lugares assim, você teve em Cancún, teve em Miami, através da música. Tudo por causa da música. Assim, não tem nada contra a profissão de ninguém, não. Mas se você fosse um CLT, você ia ter essa possibilidade? Estava preso, tá? Porque exatamente. Mas tudo vem na época certa. Claro, né? Porque o CLT também faz você tirar aquele grilo das contas pagas e, de vez em quando, vai ali e, né, cara? Tem nada contra a CLT. Eu sempre fui da seguinte... eu inclusive sou concursado. Não, né? eu sou da seguinte... Pois é. Eu sou da seguinte forma de pensar. Eu acho que felizes, assim, mais felizes... Eu sempre falo isso. São as pessoas que descobrem seus talentos, seus pendores, ainda bem cedo. E esse trabalho que você está fazendo aí, né, de musicalização infantil, né, infanto-juvenil, vamos colocar assim, possibilita isso. Um menino que ele já... Talvez ele tenha ele e os pais nunca perceberam ou não tiveram a possibilidade de dar ênfase àquele talento que é inato, ele nasceu com aquilo. Caramba, olha, meu filho, e vamos lá, vou apoiar, porque quando a família apoia também, Você tocou no ponto. Porque como eu falei, né, na época da gente, ser músico era uma coisa pejorativa. Né? Aí não vai ser músico não. Agora não, olha que barato. As famílias... mudaram essa mentalidade. Agora as pessoas dizem, não, cara, é melhor ser músico do que muita coisa aí, né, que está acontecendo, entendeu? Exatamente. Então houve uma quebra desse paradigma de que ser músico não é um negócio legal. Pelo contrário, vai ser músico. Vai lá estudar trompete. Como é que um garoto daquele... trompetista. Começando com 13 anos, com 15, 16 anos já está profissional. Vai tocar na igreja, vai tocar na gafieira, vai tocar no carnaval, vai tocar com Jorge Ben, vai tocar na música popular, vai ter um caminho, tem uma possibilidade.
Absurda. Inclusive, gente indo para fora do Brasil ser concertista, né? Exatamente. A cultura da gente nos possibilita isso, cara, porque a gente aprende do nosso jeito, com a nossa consciência e riqueza musical, e quando vai reproduzir isso de outros autores, isso vem com uma musicalidade que super interessa para quem está ouvindo, porque o nego já está cansado de ouvir aquilo tudo com aquele sotaque e daquela maneira, porque até bem pouco tempo o Brasil era batuque. Exatamente. Brasil, percussão. Pô, eu falar de percussão resolveu minha vida. Agora, não é só percussão não, cara. Tem gente aí, tem uma leva de cantores, de cantoras, nossa... Pô, Eumir Deodato, Paulinho da Costa, Flora Purim, Ayrton Moreira e tem tantos outros, né? E essa mudança de mentalidade, que eu estou dizendo, né, de aceitar melhor o filho, né, ou alguém da família ser músico, ela vem junto, aliás, de uma questão da facilidade que a internet trouxe pra gente. Porque antigamente, cara, a gente, para ouvir um disco do Eumir Deodato, a gente tinha que ir pra casa do Paulinho Guitarra. Ia 5, 10 pessoas lá pentelhar. Pô, Paulinho, vamos ouvir um disco do Eumir Deodato? Casa de Dino Rangel, falecido Dino Rangel, Paulo Renato, essa galera que tinha disco. Chegava um disco novo do Hendrix, né, marcava uma audição. Parecia uma festa, mas todo mundo... E se convidava para ir. Tudo na cara de pau. Arthur Maia, então, se convidava para ir. Muito. Cara, a gente chegava na casa das pessoas, marcava uma hora, ficava todo mundo quietinho, ouvindo um disco, um vinil que ninguém tinha. Agora, legal, meu amigo, você vai lá e não clica, você clica lá o que você quiser, cara. E detalhe, ainda pega a senha do Spotify ou de outra plataforma do amigo. Nem paga o gourmet. E pra comprar um instrumento, como é que era? Comprar um prato de bateria. Meu Deus do céu. Tinha que juntar dinheiro 5 anos, né? Isso mesmo, é impressionante. Como é que a gente tinha dificuldade de ter acesso a equipamento bom. Comprar um prato, era isso. É verdade. E quem teve a possibilidade de, por exemplo, ir para os Estados Unidos, né? Pô, você já teve. Tu entra numa loja daquela lá de instrumento musical, você fica louco, né? Tem tudo, cara. E tudo com preço assim que, meu Deus, olha, isso no Brasil é 4, 5 vezes o mesmo valor. Mas eu acho que a gente chega lá, sabe? Porque além dos fabricantes nacionais, pô, Oderi, por exemplo, Batera, Oderi é do cacete. Eu acho, cara, que a gente está desenvolvendo tecnologia de instrumento bom e daqui a pouco essa diferença cambial ela tende... Entendeu? Porque não faz sentido um negócio desse. Eu acho também que não faz. Não faz sentido, né? Não faz sentido. A China está vendendo tudo aí, né? Como é que é isso? Agora, eu falei uma coisa aqui, mas eu queria só ressaltar. Eu disse que quanto mais cedo se descobre seus pendores, é melhor. Por quê? Porque você tem um lastro maior de tempo para poder desenvolver isso. Mas nunca é tarde para se começar na música, nunca é tarde para você estudar, para você escolher um instrumento. Às vezes você já está relax. Não, quero fazer alguma coisa. Vá para a música, porque a música é maravilhosa. Isso que você falou é muito bacana, porque lá em Búzios, a escola que eu dou lá, a Vila Lobos, é uma escola da prefeitura, aberto a quem quiser estudar música. Qualquer um que chega lá, que passa lá, tem um processo seletivo. Sim, processo seletivo. Você vai lá estudar de graça. Então tem criança da escola pública, tem o cara que trabalha no mercado e termina o expediente, ele vai lá estudar bateria comigo, tem o cara que é, sei lá, filho do secretário de justiça, e a maioria são as pessoas de terceira idade que vão para lá, já se aposentaram, para fazer terapia. Sempre quis tocar bateria, mas a família não deixava, o marido chamava de maluca, o cara tinha que sustentar a família. Olha só o que ele tá falando. Olha que coisa, olha que sacada. E agora, depois, né, que já resolveu a vida, tá aposentado, terapia. Tocar bateria. A alegria dessas pessoas de tocar uma bossa novinha, tec, tec, cara, a felicidade, porque, cara, esse lance que ele tá falando, de você ter a intuição, de você ter a cultura e tocar, cara, a linguagem musical, ela tá ao alcance de todos, porque tinha um mito que o músico era um cara ungido, ET, que é uma linguagem que só ele sabe. Não, todo mundo que estudar, se você parar para estudar inglês, você vai estudar inglês. Se você parar para estudar sobre, sei lá, acupuntura, você vai aprender acupuntura. Se você parar para estudar música, cara, é mole. A linguagem musical é o mais fácil.
O difícil a gente já tem, que é ouvir música, quer ter uma bagagem, quer ter uma cultura. Exatamente. Isso que não, a faculdade não ensina. Exato. Agora, a tocar, a sintaxe, a gramática musical, é mole. Olha, professor falando. Inclusive, nem é isso que interessa. O que interessa é o que você vai fazer com isso. Porque o que adianta eu saber escrever, cantar, tocar e não tiver nada para falar sobre isso? E repetir ser um papagaio musical. O grande barato é você ser intuitivo, não tocar nada, mas ter o que dizer e depois correr atrás dessa gramática, dessa sintaxe, dessa composição, dessa genialidade, porque aí, meu irmão, você tem tudo. Você tem tanto a intuição quanto todos os meios científicos, né, áudio, vídeo, técnicos, para você fazer o que você quiser. E aí dá numa estrela que a gente está cansado de ter. Milton Nascimento, Caetano Veloso, Djavan, Gilberto Gil, Chico Buarque. Esses caras, com toda a genialidade deles, eles aprenderam no decorrer da carreira deles o que era um arranjo, o que era uma mixagem. Né? É isso. A gente não tem que ter orgulho de ser burro, de não estudar. Ah, não, eu nunca estudei, sou fera. Beleza, fera, agora estuda e vai ver quanto fera você vai chegar lá. Esse que é o plano. Porque a música ela é assim, né? Ela te envolve de forma que eu, por exemplo, desde criança, o grande sonho da minha vida sempre foi viver de música, acordar, eu sempre falo isso, às vezes eu falo até com o Felipe, Felipe, acordar pensando em música, passar o dia lendo, estudando, pesquisando, gravando, compondo, tocando e dormir pensando em música. Melhor companhia, isso pra né? mim é o estado, música é a melhor companhia. Isso para mim é o estado da arte, né? Exatamente, cara. E se você pensar bem, existe uma coisa filosófica, até eu diria espiritual mesmo, de lição de convivência em grupo, que é isso. Não tem a menor graça eu ficar lá na minha casa tocando bateria sozinho. Isso. O barato é eu tocar com ele, tocar com você, tocar com a galera e a gente se entender musicalmente. Eu acho que o modelo de sociedade perfeito é uma orquestra, onde todo mundo fala quando tem que falar, tá todo mundo a serviço da música e não tem ninguém querendo ser melhor que o outro, discutindo com o outro, brigando com o outro. Então, existe uma questão aí de cidadania, né? De noção de trabalho coletivo, aonde você tem que parar para ouvir o outro. E isso na música acontece. Agora, será que na nossa vivência aqui um com o outro isso acontece? É a coisa mais difícil do mundo, porque você quer que sempre ter razão, a gente sempre entra de sola e sempre quer lá cortar o outro pelo acostamento para chegar primeiro. Isso em música não acontece, né? Olha que legal, cara. Olha só, papo de professor, papo de músico antigo. E é isso. E aí, tá gostando desse papo? Ó, vou pedir você para entrar lá na nossa rede social, Papo com Del, nosso canal do YouTube. Pô, deixa teu like, curte lá, compartilha. Da mesma forma, entre lá no Instagram, Aires Dataide, né? Esse nosso grande batera. Pô, e é isso. A gente queria agradecer também, ó, aqui em cima, né? Loja Mulher Gata, que patrocina a gente, né? Roupa feminina. Obrigado aí a Lu da Mulher Gata. E é isso, Ades. Vamos continuar falando de música aí. E atualmente, como é que tá? Vai dar uma aguinha aqui. Quer uma aguinha? Quer mais uma? Vamos tomar mais uma aguinha de brigão aqui, que chama. Aguinha de brigão. E seus projetos aí, como é que estão os projetos atualmente aí? Como é que você tá? Então, as gigs, como é que estão? Tem muita coisa, eu sei que tem muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo. Graças a Deus. Tô terminando aí, tô fazendo uma compilação, porque a gente quando trabalha em escola, né, em escola pública, a gente tem que ter plano de aula, a gente tem que ter ementa, a gente tem que ter objetivos pedagógicos, a gente tem que ter bibliografia, a gente tem que ter uma metodologia. Isso já em âmbito pedagógico, né? Perfeito. Que a gente que é professor tem que ter essas coisas, né? E eu estou fazendo uma compilação das minhas aulas, do meu exercício, e estou aí lançando esse método tanto nas escolas que eu trabalho aqui em Niterói, em educação básica, quanto na Escola de Música Vila Lobos, que eu tenho lá o meu curso, que ele tem lá 3 anos, né, de duração. E aqui, na Casa Aprendiz, o curso de percussão sinfônica, que a gente está ampliando agora para 9 anos. Olha só. A criança já entra, né, já sai da escola, já vem para a gente, faz um nível básico inteiro, chega no nível técnico e já prepara
para o teste de habilidade específica. Aonde esse projeto é onde? Esse projeto funciona na Casa Aprendiz, que é ali no bairro Chique. Ali, desceu a 22... Casa Aprendiz, Fonseca. Bairro Chique ali. Olha que legal, olha que informação. Rua aí. Antônio Nóbrega, ali. Poxa, que legal, cara. E ali, cara, tem toda a estrutura, porque você tem, além das aulas técnicas, você tem aula prática, você tem aula de teoria, se você quiser cantar, você vai para o canto coral, que tem a parte de interpretação, né, de teatro, e tem a orquestra iniciante para criança, tem a orquestra de sopro, e tem a orquestra principal, que aí é tudo, violino, sopro, percussão, bateria, maestro Evandro Rodrigues, maravilhoso, quebrando tudo. Na orquestra de sopro a gente tem o maestro Gabriel Della Torre, que é feraço também. Olha, e essa galera que vai ter o show lá da Rita Lee, vou convidar de novo. Você está perguntando o que eu estou aprontando, né? Com certeza. Dia 23 e 24 de maio, Teatro Municipal. Do Rio. O de Niterói. Não, daqui de Niterói. Ah, Teatro Municipal de Niterói. Niterói. Vai ter lá a galera tocando com a gente. É legal que os pais dos alunos vêm. Muita gente que nunca entrou num teatro vai lá ver seu filho tocar no Teatro Municipal. Cara, é de encantar, né? Aí as pessoas falam, gente, eu tenho acesso à arte, eu nem sabia disso. Eu posso ir para o Teatro Municipal no evento gratuito, ver meu filho tocar com uma orquestra sinfônica, super orquestra sinfônica. E eu nem sabia que eu tinha direito a esse lazer. Acesso à arte, né? Porque a gente acha que o acesso à arte ainda é uma coisa elitista. E isso a gente tem que falar da Prefeitura de Niterói. Tem muita coisa. Tem o Arte na Rua, tem o projeto de som na Praça da Cantareira, tem o projeto do Campo de São Bento, tem o projeto do Horto do Barreto, tem o projeto do Horto do Fonseca. Tem tudo acontecendo, né? Tem o samba do Candongueiro, tem o da Toca do Gambá. Realmente. Cara, então assim, só não tem acesso à cultura, na verdade, quem tá em casa vendo televisão ou grudado lá no celular, né? Mesmo, vai pro show, casa, né? sai de casa, vai pro show. Inclusive, você vai ver muita coisa boa. Inclusive, dia 28 agora de março vai ter um showzaço da Valerie Lu. Olha, no Arte na Rua ali. Isso aí. Em frente ao Plaza Shopping. Que é uma cantora, toda segunda-feira, que é uma cantora francesa, Valerie Lu, acompanhada pelo Marcelo Ferreira, grande violonista aí, já tocou com... Só feras, eles são feras, né? Carreira internacional, dia 28 aí. Inclusive a Valerie já tá para vir aqui, já tá para vir aqui no nosso podcast, falar da carreira dela, o Marcelo também. E é isso, irmão. Pô, muito legal, Aires, saber que tá rolando esses projetos aí. Ó o blues, fala aí. Aquela gig do blues. A gente tem um trabalho de resgate mesmo, né? Do principal do blues, né? A gente toca Robert Cray, tudo que tem que ter do blues mesmo. Que, cara, blues, se a gente for pensar no que é o blues é o pai do jazz. Ele é o avô de todo mundo. O pai do jazz, que é pai do rock, que é avô do soul, que veio do hip hop. Por quê? Porque a gente tem que saber um pouco, cara, da geografia, né? Musical, no caso, né? Foram pessoas que foram tiradas do continente africano para trabalhar à força aqui nas Américas. Sim. E que trouxeram essa cultura de lá, uma cultura lá que não falava de sofrimento, que não falava de desalegria, que não falava de tristeza, mas que quando chegou nesse continente e que, devido aos piores tratos, às piores condições, as condições mais precárias de trabalho, forçados, ainda foi capaz de influenciar essa linguagem de música, de cultura, para retratar aquilo que estava acontecendo. Isso que é cultura, né? Isso. Não é você ficar tocando musiquinha alegre para entreter os outros. Adoro entretenimento também, não é? Tudo bem. Mas é você falar a sua verdade. É você usar a arte como uma coisa que está ali dizendo, ó, eu estou sentindo isso aqui. É um documento do que está acontecendo. E deu do que deu, né? E, cara, se a gente for pensar em rock, né, nessa linguagem que também revolucionou a música pop, Beatles, até então, né? A música era para pouca gente, de repente a música passou a ser para todo mundo. As bandas de rock que fizeram toda essa efervescência cultural dos anos 60, 70, vem
da linguagem do blues. Até as bandas inglesas, bandas australianas, não adianta. Foi todo mundo beber lá da fonte. Lá do Delta do Mississippi. Do Delta do Mississippi. Que aqui pra gente aconteceu como? O nosso Delta do Mississippi aqui é a Gamboa ali, né? Não é isso? Ali onde tem a Pedra do Sal, Cais do Valongo. Samba, o Cais do Valongo. Que aqui o blues virou o quê? Lá deu blues. Aqui deu samba. Quem é o verdadeiro testemunho da história da música popular, da música das misturas de raça, da música do que passou, de tudo de bom e de ruim dessa história, tá tudo no samba. Não adianta a gente querer ser músico, a gente querer ser regueiro, roqueiro. Música tem isso, né? Eu sou roqueiro, eu sou regueiro. Não existe isso. Você é músico, música não tem fronteira. Vai ouvir o que está dizendo o senhor Zeca Pagodinho, o senhor Martinho da Vila, o senhor Paulinho da Viola, e todo mundo que veio antes dele, lá o Pixinguinha, que você vai ouvir o que é o nosso blues, o que é aqui a nossa crônica social do que é a vida aqui no Brasil, o que é o Rio de Janeiro. Vai ter que ir na música preta, não adianta. Você quer ser músico, meu amigo? Vai ouvir música preta, não tem pra onde correr. Não é isso? Uma verdadeira aula hoje a gente está tendo aqui. Pô, eu sabia que esse papo com você, Aires, ia ser muito rico, né? Muita riqueza, né? De conhecimento, porque eu tinha certeza disso. Por isso que eu fiz toda a questão de que você viesse aqui, cara. Estou muito feliz. Te agradecer por ter aceitado esse convite. Nossa, felicidade muito grande. Depois do All Blues, está rolando também o trio, o Power Trio aí com o sax, né? A galera essa banda que você está falando chama Jazz Brass. Jazz Brass. Jazz Brasil, né? Jazz Brass. E a gente toca em formato instrumental. É um cara tocando violão, Otávio Grangeiro, um super violonista, meu amigo, inclusive, de Rio, de Itacoatiara, meu amigo da vida inteira. Otávio Grangeiro de violão. Manda um abraço pra ele aí. Mando, tá mandado aqui. Um saxofonista lá de Recife chamado João Nogueira, com linguagem de frevo, de maracatu, cabocolinho, que veio estudar aqui na UFRJ, né? E colou com o Otávio, e comigo eu toco carrom de vassourinha, um negócio super chique, é só bossa nova e jazz, em formato instrumental. A gente acabou de encerrar nossa temporada no começo do ano, no Mr. Lang, um super bar que tem aqui no alto ali do Engenho do Mato, né, uma culinária maneira, né, o chefe lá, Schweng, maneiríssimo, um pôr do sol maravilhoso, um bar lindo, quem não conhece vai lá conhecer o Mr. Lang. E... Tem data para o próximo? Não tem data porque a gente parou aí agora por causa do carnaval. Certo. E também aí eu vou estar pegado aí nesse lance do tributo à Rita Lee, lá no Teatro Municipal. O Otávio também está fazendo outra coisa, daqui a pouco a gente se junta, inventa outra temporada, eu vou mandar para você divulgar aí também, dar essa força pra gente. Prazer. Entendeu? E tô tocando agora a volta do Gira Gerais, uma banda que tocou há 20 anos atrás no São Dondon, a gente bombava na Cantareira, abrimos show da Elza Soares. Aliás, eu toquei com a Elza Soares, olha que loucura, aqui na Cantareira, no show do Pop Goiaba. E, pô, já pensou tocar zerar o jogo, tocar com a Elza Soares, né? Não. Toquei também com a Baby do Brasil, naquele bloco, enquanto corria o bloco, zerar o jogo, tocar com a Baby também, né? Enfim, mas falando dos Gira Gerais, a gente vai ter a volta dos Gira Gerais no dia 7 de maio, no Teatro da UF, da Reitoria, ali na Praia de Caraí. Gira Gerais, que é uma banda maravilhosa, que é a Júlia Vargas, o Ivo, o Klaus, eu, o Elias de percussão. Cara, é só música própria. Pedrada, né? Um evento que envolve teatro, envolve dança, envolve composições, que, poxa, é uma música melhor que a outra. Todo mundo convidado, dia 7 de maio, Giras Gerais. Sigam a gente, era Giras Gerais Oficial, e depois vocês me contam sobre essa banda. Porque é aquilo que eu falava, a gente toca em banda de cover, a gente toca Tchaikovsky, a gente toca Vila Lobos, a gente toca um monte de coisa. Agora, o legal é você tocar músicas compostas
pelos seus amigos. O que está acontecendo na cena agora? Caraca. A música que você fez hoje. Porque, cara, é muito bom tocar Milton. Pô, o Milton não existe. Mas já foi, né, cara? Não já foi, não. Vai continuar sendo. Mas cadê O novo. O novo. E é isso. Eu toco com o Paulo Beto, nosso vizinho aqui também, que Sim. nós temos um trabalho maravilhoso. E esse trabalho agora de resgate é dos Giras Gerais de Composições que a gente tocava 20 anos atrás. Quando eu entrei para a faculdade, olha que legal. E agora 20 anos se passaram e a gente resolveu retomar a formação original, tocando legal. essas canções e canções novas e tal, mó barato, cara. Não, mas quando eu falei o já foi, eu falei no sentido de que toda composição, ela é como o néctar de Exatamente. uma vivência, de uma experiência, de um momento. E o Milton, ou ele, o Fernando Brant, ele, o Márcio Borges, o Loborges, aquilo que eles viveram, que veio a ser sintetizado nessas músicas, nessas canções maravilhosas, atemporais, eu falei, já foi nesse sentido. Eles viveram e compuseram aquela canção. Agora está na hora da gente, exatamente, né, você e eu, lançar a música que está a gente acontecendo tá agora. Mais nesse sentido. Essa história do Milton Nascimento é uma barato, né? Porque, não sei se você sabe, que aqueles 4 discos que eles gravaram, Clube da Esquina 1 e Clube da Esquina 2, né, 2 álbuns duplos, eles se juntaram e ensaiaram, fizeram a vivência desse álbum aqui em Niterói. Exato, em Piratininga. Em Piratininga, né? Exatamente. Exatamente. Acho que era o Maírto Bahia, que produziu esse disco, tinha uma casa ali em Piratininga, os caras se internaram em Niterói para fazer esse belíssimo álbum. E tem sempre aquele papo em programa de podcast, ou até em aula mesmo, ou até em palestra. Professor, para você, quem é o melhor músico se for juntar a técnica, se for juntar a composição, se for juntar um instrumentista e se for juntar o timbre do instrumento do cara? Eu não penso 2 vezes. Para mim é o Milton Nascimento. Por que Milton Nascimento? Porque, primeiro, que é a voz, o timbre, né? O instrumento dele. Né? Meu Deus do céu, o que é aquilo, né? Segundo, as composições do cara. Terceiro, ele tocando violão. Quarto, tudo que ele entende de música e tudo que ele representa para a nossa cultura. Então, assim, para mim, Milton Nascimento. O Milton, ele é forte, né? Ele é Nossa, forte. cara. É um cara que, assim, ele tem uma história brilhante, uma carreira belíssima. E uma história pra mim, sabe, cara? Porque eu tinha esses discos, eu tenho esses discos até hoje. Então, quando eu comecei a tocar aquele papo de tocar jazz, de tocar Egberto, eu pegava a discografia do Milton Nascimento, que a minha irmã tinha, eu chegava da escola, cara, com 15, 16 anos, eu ficava a tarde inteira com fone no ouvido, vitrola tocando todos os discos do Milton Nascimento e eu tocando uma bateria lá improvisada de instrumento de percussão, um negócio lá, um setup louco que eu tinha inventado, e eu tocando do meu jeito aquilo tudo. O impacto disso na minha alma musical, cara. Olha só que é uma coisa assim que eu carrego, eu vou tocar funk, eu vou ter isso na pontinha do dedo. Eu já toquei com o Milton Nascimento. Nunca subi no palco com ele, né? Mas eu já toquei. Eu tô entendendo. Milton, eu já toquei com você em todos os discos que você já gravou na sua vida, coisa, cara. Porque eu botava lá no disco e aquilo ali resolveu, aquilo ali, muita coisa. Sobre compasso composto, 5x4, 7x4, bum, bum, dum, dum, bem, bom, dum, dum, bem. A gente até hoje tende a tocar em 4x4 em tudo, né? Sim, sim. Mas vai lá na discografia do Milton, vai lá ver a quebração, que é aqueles arranjos dele com Wagner Tiso, com Robertinho Toninho Silva, Horta. com Toninho, olha isso, Beto Guedes, Loborges, Kiko Continentino. Kiko, nosso amigo Kiko aqui, né, João? Mais um músico de Niterói, morador aqui da Central. O Kiko já esteve aqui. Pô, Kiko é morador da área aqui, cara. Fantástico. Ou seja, e um ser humano assim de maravilhoso. Impressionante, a generosidade. O nosso tesouro musical é uma coisa incalculável, cara. Assim, dá vontade. Se a gente parasse a vida, claro que ninguém vai fazer isso porque a música não tem essa palhaçada, verdade. mas se a gente parasse a vida só para ouvir música brasileira, meu irmão, você já está muito bem alimentado musicalmente, da alma, e vai curar lá toda a ziquezira. Meu irmão, música brasileira tá no auge. Isso que você falou da composição aí, eu acho super interessante, porque eu já falei isso aqui num podcast, com um convidado aqui, que é o seguinte, você quando tem a liberdade, né, de
tocar sem a preocupação de ter que atender, né, as demandas do mercado. A sobreviver, né? A sobrevivência. Isso, né? É maravilhoso, não é, cara? Você Exatamente. ter essa liberdade de, não, eu quero fazer, eu falar é disso. Não que alguém venha impor que não, o próximo disco nós vamos fazer assim, não, pô. Eu que sou o artista. Eu que tenho o poder de decisão. Eu acho que isso é maravilhoso, cara. Eu acho que isso aí é um lugar que todo músico quer chegar, né? Exatamente. E se a gente for pensar, cara, nos compositores lá de trás, por exemplo, o Bach, né, que é considerado aí um dos pais da música sinfônica do mundo inteiro. O Bach, cara, ele trabalhava para a igreja. Ele tinha que compor uma missa. Bach, não tinha telefone, né? Bach, morreu fulano de tal, a missa dele é amanhã. Compõe aí um requiem. Um requiem! E o cara... Então sempre teve essa questão da música ser uma função. No carnaval tem que tocar lá o samba, a marchinha. Tem sempre uma função. Agora, isso faz o profissional, o cara se virar nos 30. Meu irmão, tem que aprender a tocar forró, pô, nunca me se vira, né? Vai tocar o que tem que tocar. Para sobreviver, vai tocar lá por um prato de comida, vai tocar pela cerveja, vai tocar pelo... Vai tocar. Isso. A outra coisa é você tocar uma coisa que está sendo feita ali, aquele papo da verdade, da composição, do novo, aquilo sendo fresco, aquela coisa nascendo, aquela coisa existindo ali pela sua mão e pela mão do compositor e pela mão da banda que vai tocar aquilo a primeira vez. E você com liberdade de não ter que fazer uma A, B, C, ir pro refrão e fazer... Atender a sua impressão sobre aquilo. O Miles Davis, um trompetista, jazzista americano, um super artista, ele quando ia gravar aqueles antológicos discos dele de jazz, ele chamava a banda dele pro estúdio, ele não mandava partitura para ninguém antes, não. Chegava no estúdio e negociava, pô, Miles, cadê a música? Pera aí, meu irmão, calma aí, passa seu som aí, passa seu som, beleza? Vamos gravar? A música tá aqui. Ele dava a música, a partitura, o arranjo, na hora de gravar. E ele só queria o primeiro take. Por quê? Porque ele queria isso, a primeira impressão. Caraca, a música é isso. É quando você descobre, é isso que ele quer. Porque depois, na segunda passada, guardadas as proporções, né? Aqui você já está repetindo. Você não é um papagaio. Você já aprendeu, você está repetindo aquilo. Ele queria essa coisa da criança. Eu quero a primeira impressão que isso aí te causou. Olha só. Porque aquilo ali tem... Essa é a verdadeira liberdade aquilo ali. musical. E outra coisa, isso, depois que virava ao vivo, não tinha negócio de erro, não. É o seguinte, a gente vai subir no palco aqui, a gente vai tocar essa música do jeito que a gente quiser. Se você resolver tocar em samba, a banda vai tocar em samba. Se você resolver tocar em mudar o pulso, você vai. Se você tocar um acorde errado, aquilo acontecia na hora. Isso é o circo, isso é o teatro, é a coisa acontecendo ali. Você não está tocando pela milésima vez uma música que você já sabe ali, que, pô, legal, é mó barato, não, você já tocou, você já está na situação de ser um repetidor, ou como dizem os grandes artistas, um burocrata da música, uma pessoa, né, um operário, por que não? Agora, você tocar um negócio que você está inventando ali na hora, com o público ali ligado, com a cena acontecendo e a música sendo feita ali na hora, aí a gente está falando de um nível de arte que extrapola a sobrevivência, que extrapola... Transcende a tudo isso. Transcende. A liberdade, ali é a criatividade. Ali é o artista. Fora isso, a gente trabalha para sobreviver, cara. É Estado da Arte o nome disso daí, que eu acho fantástico. Pô, muito interessante isso daí, cara. Dizem que o Steve Wonder também, né? Entrava no estúdio assim e não tinha hora, né? Eu gostava de... Entrava no estúdio de madrugada, os caras iam e não tem esse negócio de... O Steve Wonder, ele ia com tudo pronto. O Steve Wonder toca tudo, né? Ele toca bateria, baixo, ele toca tudo. Ele ia com tudo pronto, mas quando ele ouvia os caras tocando, ele ouvia uma coisa diferente do que ele tinha pensado. E aí, o somatório disso, o resultado disso é que era o grande barato. Você viu um documentário que está rolando aí na internet... do Quincy Jones, o dia que mudou o papi. O melhor desse filme, vou dar um spoiler aqui, é que o Bob Dylan, eles fizeram uma música lá, o We Are The World, para todo mundo gravar, e deram um pedaço para cada lá artista e um pedaço ficou pro Bob Dylan.
O Bob Dylan não estava conseguindo cantar o negócio, porque a nota, o apoio do tempo, a rítmica estava estranha para o Bob Dylan. Aí chamaram o Stevie Wonder, que estava lá na parada, e o Stevie Wonder, ele sabe imitar todo mundo, porque ele é cego, mas ele tem uma percepção auditiva absurda. Então ele sabe imitar o Iris dando essa entrevista, ele sabe imitar o Del cantando a música do Bob Marley. Ele tem uma percepção tão grande que ele consegue reproduzir como alguém faria aquilo. E foi o que ele fez com o Bob Dylan. Ele chegou, Bob Dylan, isso aqui, você não canta do jeito que você está cantando, não. Isso aqui você canta assim, ó, pi, piriri, parará, parará. Aí o Bob Dylan, legal! Ele aprendeu com o Stevie Wonder como é que ele mesmo canta. É um nível de genialidade, assim, quase inalcançável, né, Stevie cara? Wonder. É Stevie Wonder, é muito legal. Pô, muito maneiro. Essa liberdade, cara, de compor dessa forma que a gente está falando, é o que, ao meu ver, fez com que surgissem essas obras maravilhosas de Chico Buarque, de Milton Nascimento, aquelas músicas que você ouve assim e fala, meu Deus, olha essa música, cara. Sabe aquela música que deixa você, sabe, aquela música pungente, aquela coisa assim que fala, meu Deus, da onde o cara tirou tanta inspiração para fazer uma obra tão bela desse. É exatamente isso, é essa liberdade. É aquele tipo de música que faz você parar de pensar em qualquer coisa na vida para você para o céu. O que é isso? É quase uma yoga, né? Uma meditação. Porque a yoga não é você parar de pensar em tudo e estar concentrado, sei lá, na sua respiração. Música é isso, cara. Você não pode tocar aqui, tô tocando bateria aqui com você, tô pensando que daqui a pouco eu vou pegar essa grana e vou ali vou comprar um hambúrguer. O som tá uma bosta. Agora, se você tá ali ouvindo o que o cara tá conectado, cantando, né? Tá dentro, aí é outro tá aí dentro. Acontece aquela coisa, pô, você tem que entrar na música. Né? Exatamente. Entra na música, é isso aí que é entrar na música. Isso é a nossa linguagem, pô, cara. A gente, assim, pô, eu poder hoje falar que eu vivo de música, pô, meu Deus do céu, graças a Deus. Melhor coisa que eu fiz na vida. Eu acho que é uma grande honra, assim, para você, né? Para nós, né? Não, para nós. E também essa questão, assim, não por nada, mas de você olhar lá para trás e falar, você viu, mãe? Eu não falei que ia dar certo. E não só assim, né? Porque assim, né? Olha só, mãe, financeiramente eu continuo passando perrengue, tá? Não mudou nada. Agora, o que isso me traz de alegria, de felicidade, de saúde, de saber que eu tô no mundo aqui, que eu ganhei esse rolê aqui lá de cima. É isso mesmo. Pô, cara. Não tem dinheiro que pague isso. Eu tô vivendo essa alegria, essa felicidade de estar vivendo de música. Não é questão de viver de música, não. É viver de música. É que a minha vida ser a música. Olha, que Quem legal. tem música nunca tá sozinho, cara. Olha que testemunho não tá maravilhoso. Sozinho, aconteceu a pior coisa na sua vida, você tá pau da vida, você vai ouvir um dia uma sofrência lá, você vai gostar com... Putz, né? A música cura, cara. A gente vive uma vida muito louca de competição, de poluição, de pentelhação. Então, cara, a música ela é um antídoto para essa. É um bálsamo, né, para as nossas almas. É um remédio, né? E sem falar que em relação a essa questão, mãe, eu tô vivendo de música aí no Brasil, pô. No Brasil, exatamente. Se fosse nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar, pô, aí era mole. Agora, no Brasil, realmente eu sou quase um super-herói, né? Obrigado, mãe. E você tá viva até hoje, né? Vai fazer 90 anos. Olha, que e, gracinha. Poxa, e tá mãe de um cara feliz. Olha que legal. Porque eu achei a minha vocação na vida. Olha feliz e super com certeza você também né? está mais feliz por isso, tenho certeza disso. Feliz, super considerado, um cara que já teve, assim, com a sua sabedoria, né? Fazendo a diferença na vida das pessoas, o que também, eu acho fantástico. Principalmente, né? E não menos importante, mas também muito importante, vida de jovem, né, cara? Exatamente. Abrindo um escantilhão, né? um leque de oportunidade para essa molecada. Daqui a um tempo ela assim, estudei com o professor Aires. Porra, cara, olha que legal isso. Cara, isso já acontece. Já acontece de eu estar assim, chegar, sei lá, sair assim com um amigo, né? Uns amigos, uma roda de samba, e daqui a pouco vinha alguém falar comigo, qual é, professor? Aí eu olhar assim,
Pô, você me deu aula, sei lá, É mesmo? 10 anos atrás, Pô, e o moleque tá tocando é lá. mesmo, cara. Já Fazendo tá o tamborim assim, cara. lá da roda de samba. Eu falei, você que é o tamborim? Pô, que legal. Ele, pô, lembra que você pegava no meu pé, que eu tinha que Tá estudar? vendo, Eu, cara? pô, você tá tocando Ó, melhor que eu, né, isso cara? é Pô, que maneiro, legal. tá vendo? Isso é fabuloso. Pô, cara, isso aqui é muito bacana. legal. E você vê, né, voltando lá nesse garoto, lá antigamente, o brilho no olho da pessoa, quando Cara. ela entende uma linguagem. Ela entende que aquele negócio que ela viu ali, o cara fazendo aquele teleco-teco no tamborim, que ele sabe reproduzir, mas aquilo desenhadinho dentro de uma nota, e aquilo dentro daquele arranjo lá da música, do, sei lá, do Martinho da Vila, que é aquilo que está escrito, que é aquilo que ele sabe tocar, e ele não sabia que ele tinha esse talento na mão, né? Porque a gente, cara, a gente tem que valorizar o que as pessoas já sabem. Ninguém chega cru para tocar, não existe isso. Ninguém sabe nada, ninguém sabe tudo. Olha só. Todo mundo tem alguma coisa para aprender e para isso aí, ensinar. A criança já exatamente. chega lá, ela não é um ser desprovido de música, ela já ouviu música ali no boteco, já ouviu música ali na igreja, isso já existe. Então o que você ouve? O que você gosta de tocar? Batuca aqui na mesa, o que você gosta de tocar? Então o cara já toca. Tá vendo, cara? Olha só que coisa. Poxa, fantástico isso aí. Isso aí, cara, é um testemunho, né? Mais uma vez eu vou falar isso. É um testemunho de que acreditar nesse sonho e ir atrás de vivenciar todas essas experiências vale muito a pena. E essa fala aí que eu falei aqui agora, cara, que, né, que ninguém sabe nada, ninguém sabe tudo, cada um sabe alguma coisa para aprender e para ensinar, essa fala é do Paulo Freire, que a melhor frase dele é: a educação liberta. Né? A educação, o estudo, você ir fundo naquilo que você quer. Isso vale para música, isso vale para teatro, isso vale para medicina, isso vale para química, isso vale para qualquer área do conhecimento. Tudo aquilo que você estudar, de preferência uma coisa que você gosta, uma coisa que você, né, que aquilo te interessa, aquilo te fascina, vai fundo, vai aprender, porque isso vai fazer você despertar a sua principal potencialidade, cara. Porque todo mundo tem uma potencialidade. Se você vai atrás daquilo que te interessa, você vai ser bom naquilo, porque você vai ser uma pessoa interessada. Você não vai estudar aquilo assim, pô, eu vou ter que ter isso aqui. Fala, pô, como é que é mesmo isso aqui? Pô, você vai ter aquela gana, aquela vontade de aprender e vai virar um profissional bom, né? Porque Motivação, tudo que você vai estar motivado. você vai estar assim, estudando aquilo que te interessa, na verdade. Caraca, né? que legal. Muito bom. Aires, estamos chegando aí ao ótimo, final né? dessa conversa. Não se encerra aqui, né? Vamos deixar um gostinho de quero mais aí para que você volte mais numa outra oportunidade aí para falar, poxa, para dar mais, né, mais doses de conhecimento para nós. Queria mais uma vez te agradecer aí, cara, por ter aceitado esse nosso convite. Muito obrigado. Pô, super feliz, né? Como eu falei antes, o respeito que eu tenho por você, a admiração é profunda, meu irmão. É muito grande, né? Inclusive agora você está me devendo, porque eu vim aqui, agora você está me devendo que a gente vai ter que arrumar um lugar para a gente tocar junto aí. Com certeza. Fazer um som, vamos fazer batuque, um som aí. reggae. Com certeza, ou seja irmão. lá o que for, chama a rapaziada. Vamos fazer um som aí. Vamos sim, irmão, vamos sim. O convite está aceito. E aí eu queria te pedir para deixar uma mensagem, primeiro, para aquelas pessoas que você sabe que curtem teu trabalho, que te admiram, né, e que possivelmente, né, vão estar assistindo o nosso podcast, né? E segundo, para aquelas pessoas que, como vários de seus alunos, né, têm esse sonho de seguir o caminho da música, né? E eu acho que tudo que você falou aqui hoje já foi uma overdose de motivação. Mas, com certeza, eu queria que você deixasse também uma mensagem para eles aí. Bom, primeiro a mensagem para quem me conhece, para quem curte meu trabalho, né? A mensagem é de agradecimento, né? Muito obrigado para vocês aí que, poxa, que prestigiam a cena, que vão assistir a gente, que traz a crítica, a sugestão e até o pedido, porque eu queria tanto ouvir essa banda que você toca, ouvir essa música, porque a gente sabe que a música tem o poder de tocar as pessoas, né, de memória afetiva. Todo mundo tem uma trilha sonora
daquele momento da sua vida, ou no perrengue, uma coisa muito boa. Perfeito. A música, ela caracteriza assim, os nossos momentos. Então, para quem aí, cara, já me conhece aí faz tempo, né? Muito obrigado por me aturarem dessas bandas todas aí. Valeu mesmo. E sobre, para quem está começando, essa galera aí que ainda está meio assim, não sei o que acontece. Olha, eu diria para todo mundo estudar música, sabe, cara? Eu acho que estudar música é a mesma coisa que aprender a nadar. Todo mundo tem que saber aprender a dirigir. Porque mesmo se você não for músico, o que a música vai fazer com você, além de te dar uma questão científica, de matemática, de percepção auditiva. Poder de concentração. Sim, a gente é treinado para saber a diferença entre o verde água e o azul piscina, né? De olho, né? De visão. Agora, será que a gente sabe a diferença entre uma viola e um violoncelo? Um violino e um... Entendeu? São coisas assim que a gente não é muito treinado. Olha que sacada, então, hein? cara, se você for, por exemplo, populações indígenas, o nego sabe te dizer quem é o pássaro tal e a hora do dia. É o pássaro tal, filhote, que só canta agora e 6h30 da tarde. Porque tem uma percepção auditiva absurda. E que a gente aqui na correria, a gente ouve barulho de moto, barulho de helicóptero, barulho. Então, é começar a treinar essa percepção auditiva aí de ouvir música boa. Então, você que está começando com a música, a primeira coisa é você se nutrir auditivamente de música boa. Vai ouvir música boa, música que você gosta, porque esse conceito de música boa depende, né? Mas tem os clássicos, não dá para fugir, né? Exato. Então, vai ouvir música boa, e mesmo que você não queira ser músico, o fato de você ter uma nutrição musical boa, com certeza vai fazer de você uma pessoa melhor, uma pessoa mais sensível, uma pessoa mais cuidadosa, uma pessoa mais atenta às possibilidades artísticas, auditivas e até transcendentais aí do que a música pode fazer na vida da gente. Uma aula, né? Trazer um professor é bom por isso, né? Eu queria só pontuar uma questão aqui, que é em relação a essa coisa toda da gente... Quando a gente teve essa sacada de fazer esse podcast, né, e eu acho que isso hoje aqui ficou muito, sabe, muito sedimentado, que é exatamente a ideia da gente trazer à tona, da gente amplificar as vozes, Aires, de artistas, de professores, de pessoas ligadas à cultura e à arte, à educação, da forma que foi hoje aqui com você. Porque eu que te conheço há mais de 20 anos, sei que você tem uma carreira brilhante, né? Você já participou de vários projetos, que domina vários ritmos no seu instrumento, que você é um pesquisador, é um estudioso, é um musicista de verdade, né? Assim, de fato e de direito. Mas tem muita gente que já viu você tocando, que curte o teu som, mas que não conhecia, né, a sua história de vida, assim, o seu início, com essa profundidade. Então a nossa ideia desse podcast foi exatamente essa, de dar voz, né, da voz seria prepotente, mas de amplificar as vozes desses artistas. E eu acho que hoje isso aqui ficou muito, assim, realmente foi pujante, essa força dessa nossa ideia, hoje ficou muito claro aqui. Então, meu irmão... Amigo, eu só te agradeço também, porque da mesma maneira que a gente tem aqui a oportunidade de expor, né, de conversar, de ter esse raciocínio todo, a gente também tem a oportunidade de assistir o das outras pessoas e aprender um pouquinho, sabe, com a história de cada um, com a trajetória de cada um, e disso, de alguma maneira, nos fortalecer. De como você falou, de amplificar essa força mesmo, de, poxa, eu não estou sozinho, o cara também passou por isso, o cara também fez aquilo, o cara também estava naquela gig que eu toquei, que eu falei de não sei da onde, aquela criança que era, pô, meu aluno hoje está tocando com a banda de não sei quem, e isso aí vira uma corrente, né? Vira uma rede de apoio artístico, uma sinergia, né? Exatamente, onde isso vai alimentando o outro. Poxa, muito legal. Então é isso. Muito obrigado, Aires, mais uma vez por ter vindo, né? Papo com Del, porra, hoje recebendo aqui baterista, percussionista, compositor, musicista, professor,
Aires da Taíde. Entra lá, galera. Curte, compartilha e se inscreve. Forte abraço, até a próxima.